Ele tinha tudo: dinheiro, poder, status. Mas bastou um telefonema e o choro de um recém-nascido para que sua vida virasse de cabeça para baixo. Tony jamais imaginou que adotaria a filha recém-nascida da irmã falecida. Muito menos que sua noiva lhe daria um ultimato cruel. Ou ela ou eu. Diante da ameaça, o que você faria? Escolheria o amor incondicional de uma criança que mal abriu os olhos ou manteria uma vida segura construída sob aparências? Prepare-se para uma história onde o verdadeiro amor não está nos contratos, mas nos gestos silenciosos, nos olhares que acolhem, nas decisões que mudam tudo. Porque às vezes o lar que você procura está exatamente onde menos esperava. E a família que você precisava nasce sem aviso. O telefone tocou no meio da reunião. Tony ignorou. Quando tocou pela terceira vez, ergueu os olhos para o assistente impaciente. É da clínica central. Urgente. Ele franziu a testa, pegou o aparelho e se levantou da mesa. Ao atender, sua expressão endureceu. Senhor Tony, aqui é do setor de emergência. Sua irmã sofreu um acidente grave. Precisamos que venha imediatamente. Tony congelou. Sua irmã Valéria era tudo o que restava de sua família. Ainda que afastados, havia um vínculo invisível. Largou tudo, cancelou compromissos e correu até a clínica. Mas chegou tarde. A notícia o atingiu como uma parede. Valeria não resistira. O coração acelerado, a respiração falhando, ele tentava processar o impossível. Ela estava grávida, disse uma das médicas. Entrou em trabalho de parto durante o acidente. A bebê sobreviveu. Tony sentiu as pernas falharem. O quê? É sua sobrinha. Está na UTI neonatal, lutando para viver. Horas depois, em frente à incubadora, Tony viu um ser minúsculo, ligado a fios, respirando com esforço. Era um corpo frágil, mas vivo. O vidro o separava dela, mas a sensação era como se algo ali chamasse por ele. Ela não tem mais ninguém, Sr. Tony, disse a médica. A única parente viva é você e o pai. Nunca foi identificado. Tony passou a mão pelos cabelos. A lógica dizia para resolver aquilo com frieza, delegar, entregar a criança ao sistema. Mas havia algo naquela pele rosada, naquele batimento frágil, algo que o prendia. Preciso pensar. No hotel, aquela noite foi insone. O celular vibrava com mensagens de Mariah. Onde você está? Preciso de você para o jantar com investidores. Isso é mais importante do que essa tragédia familiar. No dia seguinte, Tony retornou à clínica. Parou diante da incubadora. A bebê tinha os olhos fechados, mas uma mãozinha espalmada, como se buscasse algo. Você não pediu para vir ao mundo, não é? Ele murmurou. Mas agora está aqui, e alguém tem que ficar. Uma enfermeira se aproximou. Ela precisa de contato. Se quiser, pode tocá-la com luvas esterilizadas. Tony hesitou. Depois colocou as luvas e estendeu o dedo até a mãozinha. Quando os dedos da bebê fecharam ao redor do dele, algo dentro de si cedeu. Naquela conexão simples, silenciosa, nasceu a primeira rachadura na muralha que ele ergueu por toda a vida. Ao sair da sala, o administrador da clínica o aguardava com uma pasta. Precisamos decidir o futuro dela, senhor. Ou o senhor assume a guarda, ou será levada para a adoção. Tony pegou a pasta, olhou para o papel, depois para a porta da UTI. Não disse nada, mas em seu olhar, uma resposta começava a se formar. Tony caminhava em silêncio pelos corredores do hospital. O som das máquinas e passos apressados ecoando ao redor como um zumbido distante. Cada passo o levava de volta à incubadora, onde sua sobrinha permanecia como um pequeno milagre cercado por luzes e alarmes suaves. A médica responsável o aguardava. Ela está estável, mas ainda em observação intensiva. É uma lutadora. Ele assentiu, olhando através do vidro. Havia algo de desconcertante naquele ser tão pequeno e tão cheio de vida. Algo que desarmava seu mundo feito de certezas. Você pode vê-la de perto hoje.
Já retiramos alguns equipamentos, informou a médica com um sorriso gentil. Vestido com o jaleco e luvas, Tony entrou na sala. A incubadora agora estava aberta. Ele se aproximou, hesitante, e viu os olhos da bebê se entreabrirem por instantes. Pequenos, mas intensos. Você é realmente de verdade, não é? Murmurou ele com a voz baixa. Um som fraco escapou dos lábios da menina. Não era choro, era quase um gemido, como um sussurro pedindo cuidado. O enfermeiro ao lado comentou. Ela reconhece vozes. O senhor falou com ela ontem, não falou? Sim. E ela segurou meu dedo. Foi estranho, como se ela soubesse quem eu era. Talvez ela saiba. Os bebês sentem mais do que entendemos. Tony ficou ali por minutos, observando. Cada respiração era um lembrete do quanto a vida é frágil e o quanto, mesmo em sua fragilidade, podia ser poderosa. De volta ao saguão, encontrou o assistente social com uma prancheta. Precisamos da sua decisão, Sr. Tony. O hospital não pode manter a guarda da criança por muito tempo. Há um orfanato pronto para recebê-la ainda hoje, caso o senhor não assuma. Ele apertou os olhos, irritado. Hoje? Sim. Se não houver assinatura de responsabilidade, a transferência será feita ainda esta tarde. Tony pegou a pasta novamente, encarou o formulário. Mariah ligava de novo. O celular vibrava incessantemente em seu bolso. Se eu assinar isso, minha vida muda para sempre, murmurou. O assistente social assentiu. É verdade, mas a dela também. Tony guardou o celular, respirou fundo e assinou. Ela se chamará Clara. O assistente ergueu os olhos. Clara? Era o nome que minha irmã queria dar, segundo o diário dela. O hospital entrou em movimento. O processo de guarda provisória foi iniciado. A equipe médica sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, Tony sentiu algo parecido com significado. Na saída, caminhando até o carro, recebeu uma mensagem de Mariah. Preciso conversar. Urgente. Ele olhou para o celular, depois para trás, onde Clara dormia agora em um pequeno berço ao lado de uma enfermeira. Ali, no cruzamento entre dois mundos, ele entendeu que o passado havia acabado. E o futuro acabava de nascer. O carro parou diante da mansão. Tony desceu, ainda com Clara nos braços, envolta numa manta macia. A pequena dormia, alheia à imensidão da casa que agora seria seu lar, e ao turbilhão que ele sabia que estava prestes a enfrentar. A porta se abriu. Mariah surgiu com os braços cruzados, o salto ecoando no mármore. Isso é algum tipo de brincadeira? Disparou ao vê-lo com o bebê. Tony não respondeu de imediato. Caminhou até a sala, depositou Clara com delicadeza no sofá e apenas então encarou a noiva. Ela é minha sobrinha, a filha da Valéria. Mariah se aproximou devagar. Eu soube da morte dela, claro. Mas o que essa criança está fazendo aqui? Ela não tem mais ninguém. E agora, ela é minha responsabilidade. Responsabilidade? Tony, você é um empresário, um homem público. Essa situação vai arruinar sua imagem. Ela é um ser humano, Mariah, um bebê, não um escândalo. Mariah riu com incredulidade. Você sempre foi racional, direto. Não era esse o homem que dizia que crianças são distrações emocionais? Talvez eu estivesse errado. E eu, onde fico nessa história? Vamos ter um bebê agora, como se fôssemos uma família feliz de propaganda de margarina? Não é isso. Eu não pedi por isso, mas aconteceu. E eu escolhi não virar as costas. Ela respirou fundo, tentando conter a raiva. E o nosso futuro? E o casamento? Ele pode continuar, se você estiver disposta a aceitar a Clara. Ou seja, ou eu aceito essa criança ou perco tudo. Não se trata de perder, se trata de escolher. Ela se aproximou, o rosto agora sério. Então vou ser Clara, ou ela, ou eu. A frase caiu como uma lâmina. Tony sentiu o peso das palavras dela, mas também percebeu algo que nunca havia sentido com tanta nitidez. Uma certeza. Você está me forçando a escolher entre uma vida frágil que depende de mim
E alguém que está disposta a ir embora se as coisas não forem exatamente como planejou? Isso é chantagem, Tony. Não, isso é realidade. A vida não pede permissão para acontecer. Mariah o olhou por longos segundos. Depois, pegou a bolsa e se dirigiu à porta. Pense bem no que está fazendo. Está prestes a jogar tudo fora. Antes de sair, ela olhou para Clara e por um breve momento seus olhos vacilaram. Mas logo o olhar se endureceu outra vez. A porta se fechou com força. Tony voltou ao sofá, pegou Clara no colo e sussurrou: "Você chegou como tempestade e virou tudo do avesso. Mas eu não vou te deixar." Clara remexeu-se e, mesmo dormindo, pareceu sorrir. A campainha soou às 8 da manhã. Tony, com Clara no colo, ainda tentando equilibrar mamadeira e uma chamada de videoconferência no notebook, foi até a porta. Do outro lado, uma mulher de aparência serena, olhos atentos e postura firme. "Mercedes?" perguntou ele, reconhecendo o nome do currículo que recebera da clínica. "Sim, Sr. Tony, enfermeira neonatal. Fui informada de que há uma recém-nascida sob seus cuidados." "Sim? Entre, por favor." Ela entrou e de imediato o olhar dela pousou sobre Clara, que começava a choramingar nos braços do tio. Mercedes se aproximou com naturalidade e estendeu os braços. "Posso?" Tony hesitou por um segundo, depois entregou a bebê. O choro cessou quase instantaneamente. "Ela está com gases. Pequenos círculos nas costas ajudam a aliviar. E troca de posição também. Você parece saber o que faz." "Anos de UTI neonatal. E algumas dores pessoais que ensinaram mais que os livros." Tony franziu o senho. "Dores? Perdi minha filha. Prematura. Não resistiu." O silêncio caiu por alguns segundos. Tony assentiu com respeito. Mercedes passou a caminhar pelo cômodo com Clara nos braços, cantarolando baixinho. Em pouco tempo, a bebê dormia tranquila. "Ela gosta da sua voz", Tony comentou. "Bebês são mais intuitivos do que parecem. Sentem energia, intenção." Nos dias seguintes, Mercedes passou a frequentar a casa com regularidade. Não era apenas eficiente. Ela preenchia os espaços com calma. Tony percebeu que a presença dela amenizava o caos que se instalara desde a chegada de Clara. Uma noite, ao passar pelo corredor, ouviu Mercedes cantar baixinho no quarto da bebê. Ficou ali, parado, ouvindo. "Você tem jeito com ela", disse ele quando Mercedes saiu do quarto. "Tenho jeito com quem precisa de cuidado. Você se importa mesmo, não é?" Mercedes olhou para ele com suavidade. "Cuidar dela é como cuidar de mim mesma, como se de algum jeito eu estivesse curando o que perdi." Tony não soube o que responder. Havia sinceridade naquela fala e um tipo de entrega que ele não via há muito tempo. No jantar daquela noite, Clara adormeceu no colo de Tony. Mercedes observava, sorrindo. Entre um gole de vinho e outro, o silêncio confortável se instalou. "Você acha que vou dar conta?" ele perguntou baixinho. "Você já está dando. Sabe por quê?" "Por quê?" "Porque você ficou." Na manhã seguinte, ao descer para o café, Tony encontrou uma carta de Mariah sob a porta. Apenas uma frase: "Não desista de mim, ainda dá tempo." Ele olhou para Clara, depois para o envelope, e pela primeira vez não teve pressa em abrir. A carta de Mariah continuava fechada sobre a mesa, ignorada há 2 dias. Tony, entre mamadeiras, relatórios e noites mal dormidas, parecia evitar deliberadamente o conteúdo que sabia ser previsível. Mais exigências, mais ameaças veladas, talvez uma última tentativa de controlar o que já havia escorregado de suas mãos. Naquela manhã, enquanto Mercedes colocava Clara para dormir, Tony se aproximou da janela do escritório, o envelope ainda intacto em uma das mãos. "Você vai abrir?" ela perguntou sem olhar diretamente para ele. "Não sei se vale a pena." Mercedes não insistiu. Apenas disse: "Às vezes o que deixamos de ouvir nos protege mais do que pensamos." Mas o destino não parecia disposto a esperar. Naquela mesma tarde, Mariah apareceu sem aviso.
Tocou a campainha com força. Mercedes atendeu, e a tensão foi instantânea. Ele está? Está sim, mas talvez devesse ter avisado antes. Sou noiva dele. Não preciso de autorização para entrar. Mercedes se afastou. Mariah entrou como um furacão, os olhos vasculhando o ambiente até encontrar Tony com Clara nos braços. Você parece confortável demais nesse papel. Tony nem se deu ao trabalho de esconder o cansaço. O que você quer, Mariah? Quero salvar o que ainda pode ser salvo. Quero entender por que você se perdeu. Me perdi? Ou finalmente me encontrei? Maria cruzou os braços. Você não percebe o que está fazendo? Está se enterrando em uma vida que nunca foi sua. E o que seria a minha vida segundo você? Reuniões intermináveis, festas com gente que mal conhecemos, metas e aparências? Era o plano e estava funcionando. Para quem? Para mim, não. Ela se aproximou, firme. Você está se apaixonando por essa enfermeira, não está? Tony ficou em silêncio. Maria sorriu, amarga. Sabia. Isso não tem nada a ver com Mercedes. Tem tudo. Ela entrou e te deu uma desculpa para fugir de nós. Você quer saber a verdade, Mariah? Clara me mudou. E talvez Mercedes apenas me lembre que há formas mais humanas de viver. Então é isso? Ela se aproximou da bebê. Vai jogar tudo fora por um bebê e uma funcionária? Não fale dela assim e não fale da Clara com desprezo. Maria se afastou, furiosa. Se você não tomar uma decisão, eu vou. Vou contar à imprensa. Vou expor essa história. Seu nome, sua carreira, tudo vai ruir. Tony a olhou com firmeza. Faça o que quiser, mas não volte aqui. Ela ficou imóvel por alguns segundos, depois saiu batendo a porta. Mercedes surgiu no corredor. Clara nos braços. Você está bem? Estou. Só cansado de viver com medo de quem eu realmente sou. Mercedes o encarou por um instante. E quem é você agora? Tony respondeu olhando para Clara. Alguém que tem por quem lutar. A casa estava mergulhada em silêncio quando Mercedes terminou de colocar Clara no berço. A bebê dormia profundamente, o rosto sereno, como se fosse alheia a todo o caos que os adultos criavam ao seu redor. No andar de baixo, Tony estava sentado na varanda, olhando para o jardim. O copo de vinho em sua mão permanecia intocado. Mercedes se aproximou, sentou-se a poucos metros de distância, respeitando o espaço dele, mas sentindo que era hora de falar. Você a ama, não ama? Ele não respondeu de imediato. Continuou olhando para o nada, como se buscasse uma resposta que não quisesse encontrar. Não estou falando da Clara, ela completou. Estou falando da Mariah. Tony suspirou. Achei que sim. Por muito tempo achei que era amor, mas agora eu olho para trás e vejo mais um contrato assinado do que um sentimento vivido. Mercedes assentiu, compreensiva. Às vezes a gente se apega mais à ideia do que à pessoa. Ele finalmente olhou para ela. E você? Já se apegou a algo que sabia que não era seu? Sim, ela respondeu sem hesitar. A vida da minha filha. Achei que podia segurá-la com força suficiente para impedi-la de partir. Mas nem todo amor é suficiente para vencer certas batalhas. O silêncio voltou, dessa vez mais denso. Até que Tony, com a voz baixa, murmurou. Eu tenho medo. De quê? De me apegar demais, de perder, de me tornar vulnerável. Mercedes se aproximou um pouco. Você já está vulnerável, Tony. Só não quer admitir. Nesse momento, o celular dele vibrou. Uma nova mensagem de Mariah. Ainda dá tempo. Pense bem. Ela não vale tudo isso. Ele apagou a mensagem sem ler até o fim. Mariah acha que estou com você. Mercedes ergueu as sobrancelhas, surpresa. Você está? Não sei. Mas, às vezes, quando você fala com a Clara, parece que é com meu coração também. Mercedes ficou em silêncio, comovida. Olhou para ele, firme. Você precisa resolver isso antes que vire mais um homem dividido. Eu não sou mulher para meio espaço. Ela se levantou e foi em direção à porta. Vá embora? Não agora. Mas se você não souber o que sente, eu vou. Porque a Clara precisa de um ambiente de amor.
não de indecisão. Tony se levantou também. E se eu disser que quero você aqui? Então me diga por inteiro, sem medo. Ele não conseguiu. Ficou parado, calado. Mercedes assentiu, triste. Era o que eu pensava. E saiu deixando Tony sozinho, mais uma vez encarando o vazio que só o amor mal resolvido é capaz de deixar. O salão de eventos estava iluminado com perfeição milimétrica. Candelabros pendiam do teto alto, os garçons se moviam como engrenagens silenciosas, e os convidados, todos de preto e branco, murmuravam sobre negócios e status. Era o tipo de ambiente em que Mariah brilhava. E ali estava ela, no centro, vestida com elegância cirúrgica, esperando por Tony. Ele chegou pontualmente, Clara nos braços, enrolada em um xale claro. O murmúrio se intensificou. Algumas cabeças se viraram com surpresa, outras com reprovação silenciosa. Maria se aproximou, os olhos apertados, o sorriso congelado. Você perdeu o juízo? Não estou aqui para causar escândalo, só vim buscar o que ainda preciso resolver. Você trouxe essa criança para o nosso evento? Tony, isso é suicídio social. É minha filha. E não há evento no mundo mais importante do que ela. Você vai se arrepender disso. Já me arrependi de não ter percebido quem você realmente é. Mariah segurou seu braço com força, sussurrando entre os dentes. Está disposto a jogar tudo fora por essa criança e... aquela mulher? Tony a olhou firme. Não estou jogando fora. Estou reconstruindo. Os convidados agora observavam abertamente. Sussurros, olhares curiosos, celulares discretamente sendo erguidos. Mariah percebeu. A imagem dela, o controle, o plano, tudo estava escapando. Ela ergueu o queixo, respirou fundo. Muito bem. Se é isso que você quer, então esta é nossa última conversa. Está escolhendo uma bebê órfã e uma enfermeira emocionalmente instável em vez de mim? Estou escolhendo a única coisa verdadeira que me aconteceu em anos. Ela deu um passo atrás, humilhada. Tony virou-se para os convidados e, com a voz firme, disse: Boa noite a todos. Peço desculpas pela interrupção. Mas essa noite preciso estar com a minha filha e com as pessoas que importam. E saiu, sob olhares estarrecidos, deixando Mariah sozinha no centro do salão. Na saída, Clara resmungava baixinho. Tony a aconchegou no peito. No carro, o silêncio foi reconfortante. Ao chegar em casa, viu a luz do quarto de hóspedes acesa. Mercedes ainda estava lá, arrumando as últimas coisas para partir. Ele entrou sem bater. Ela se virou surpresa. Você voltou. Para ficar. Ela piscou, tentando entender. E Mariah? Foi embora, com tudo que eu achava que precisava. E agora? Agora só falta você dizer que quer ficar. Mercedes hesitou. Você tem certeza? Tony se aproximou, pegou suas mãos. Nunca tive tanta certeza. Escolhi a Clara. E quero escolher você também. Ela sorriu emocionada. Então me deixe ser o lar que vocês dois precisam. E ali, sem promessas grandiosas, apenas com verdade, começaram a construir algo novo. A manhã nasceu tranquila, com o aroma suave de café se misturando ao som do balbucio infantil de Clara no berço. Tony acordou ao lado de Mercedes pela primeira vez sem dúvidas, sem perguntas, sem resposta. Apenas com a certeza reconfortante de que, por mais inesperado que tudo tivesse sido, ele estava exatamente onde precisava estar. Na cozinha, Mercedes preparava o café. Clara brincava no tapete, segurando um ursinho de pelúcia. Tony parou na soleira da porta, observando aquela cena com uma serenidade que nunca conhecera. Você sempre foi tão calma assim de manhã? Ele perguntou sorrindo. Nem sempre, mas ultimamente tenho aprendido a gostar das manhãs. Elas me lembram que tudo pode começar de novo. Ele se aproximou e a beijou na testa. Acho que começamos bem. Você tem dormido melhor? Com vocês aqui, sim. É como se o mundo lá fora tivesse ficado menos urgente. Ela o olhou com carinho. É isso que o amor faz. Diminui o barulho.
Tony sentou-se no sofá, pegou Clara no colo e começou a cantarolar uma melodia suave. Mercedes o observava com olhos marejados. Aquele homem que um dia fora movido a contratos e controle, agora embriagado por pequenas descobertas de afeto. Você se arrepende de tudo que aconteceu? Não por um segundo. Se eu soubesse o que estava perdendo, teria buscado isso antes. E o que exatamente você acha que encontrou? Ele olhou para Clara e depois para Mercedes. Minha casa. Não o lugar, mas as pessoas, o sentimento, a razão de acordar. Nesse momento, Clara soltou um som agudo, como um riso que tentava nascer. Tony e Mercedes riram juntos. Era a primeira vez que ela fazia aquilo. Viu? Até ela concorda, Tony disse rindo. O dia passou tranquilo, com caminhadas no jardim, momentos de silêncio compartilhado e planos ditos em voz baixa. À tarde, enquanto Clara dormia no colo de Mercedes, Tony segurou uma caixinha pequena nas mãos. Tenho algo para te perguntar. Ela franziu o senho. Já? Não precisa responder agora. Mas você quer ser oficialmente mãe da Clara? Mercedes ficou sem palavras. Lágrimas escorreram. Você sabe que eu já sou. Mas quero que isso esteja no papel. Como esteve um dia aquele contrato, só que desta vez escrito com o coração. Ela assentiu emocionada. Sim, eu quero. Ele a abraçou forte. E naquele instante, nenhum deles lembrava mais de Mariah, das ameaças, dos contratos frios. Havia apenas um homem, uma mulher e uma criança, começando uma nova história. Uma história sem cláusulas, sem garantias, mas repleta de algo que nenhuma fortuna podia comprar: pertencimento.